Que a graça de Cristo possa estar com você. Que bom pararmos esse tempo durante a jornada do nosso dia para ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes nós somos bombardeados com tantas perguntas, dúvidas, questionamentos e até mesmo os ataques que Satanás busca, trazer à nossa mente para roubar a nossa atenção, nos distrair daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas sempre é um tempo oportuno, quando isso acontece, para pararmos tudo exatamente para ouvirmos o bom conselho que o Senhor tem para cada um de nós. É exatamente isso que nós vamos fazer agora, vamos meditar na palavra de Deus. Então eu peço que você, aonde quer que você esteja, no carro me ouvindo ou em casa me assistindo, talvez num quarto de hotel ou no hospital, pare tudo agora, quiete seu coração e deixe o Espírito de Deus falar com você. E durante essa semana o que nós temos feito é buscarmos responder aos grandes questionamentos, às grandes perguntas dessa vida. Respondemos já a pergunta: como é que eu posso lidar com o meu estresse, ou como é que eu posso me livrar do meu estresse? E no programa de hoje, nesse encontro aqui, eu quero responder a uma outra pergunta para você: como é que eu posso me livrar do meu fracasso emocional? Quantas pessoas vivendo, olhando para trás, para o seu passado, quantas pessoas vivendo em função dos erros cometidos, lamentando, se questionando, se lamuriando por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Mas a Bíblia nos ensina como é que nós podemos lidar com os nossos fracassos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes todos para pescar. E Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, nós estamos vendo aqui uma situação em que Pedro poderia ter ficado preso, ao seu fracasso. Olha o que a Bíblia diz: Pedro e os seus amigos, sua companhia de pesca, haviam tentado pescar a noite toda. E ainda assim eles não tinham tido proveito nenhum. Mas a Bíblia diz que agora Pedro e os seus amigos, eles estavam na companhia de Jesus. E por causa da companhia de Jesus e da palavra de Jesus, eles decidiram então tentar novamente. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui, se nós queremos nos livrar dos nossos fracassos, é que Deus está presente nas nossas vidas. Jesus está presente no meu barco, Ele está presente no seu barco. E por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos confiar na pessoa de Jesus. Talvez você tenha tentado no passado, mas você tenha tentado sozinho. Você não tenha conseguido porque você estava sozinho, lutando contra as dificuldades sozinho. Mas eu digo para você nesse dia, Jesus está agora com você. Ele está presente na sua vida. Ele disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele não nos prometeu que nós não passaríamos por dificuldades, mas Ele nos prometeu que ao passarmos por momentos difíceis, Ele estaria conosco. Então, a primeira forma de você se livrar com o fracasso, pense: Jesus Cristo, Ele está comigo. Jesus Cristo, Ele está do meu lado. A segunda maneira de nós nos livrarmos do nosso fracasso é cooperando com o propósito de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, lance as redes do outro lado. E o texto diz que Pedro então obedeceu, lançando as redes aonde o Senhor havia ordenado. Às vezes nós queremos nos livrar do fracasso, mas nós queremos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, agindo daquela mesma forma, naqueles mesmos parâmetros, naqueles mesmos padrões. Se nós queremos nos livrar do fracasso, nós precisamos, amado irmão, agimos em conformidade com a palavra de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, o seu culto racional. Mas não se conforme com o mundo,
mas transforme a sua mente, transforme-se pela renovação do seu pensamento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha só, é tempo de nós cooperarmos com Deus. Se você já tentou fazer as coisas da outra forma e você sabe que elas não deram certo, coopere com Deus. Haja agora em conformidade com aquilo que Deus tem dito para você. Faça como Pedro. Pedro, leve o barco para onde as águas são mais fundas. Agora lance as redes do lado de fora. Pedro não disse para Jesus, Senhor, nós já tentamos a madrugada toda, né? Vou ter que fazer de novo? Não, ele disse, Senhor, por causa da tua palavra, lançaremos as redes. Senhor, porque o Senhor está dizendo, é isso? Então eu vou fazer. Então, haja em conformidade, haja, né, em cooperação com o Senhor Jesus no dia de hoje. Terceira razão pela qual, ou terceiro princípio que nós podemos praticar para nos livrarmos do nosso fracasso. Espere Deus agir. Espere o Senhor agir na sua vida, né? Olha o que a Bíblia diz. Pedro esperou pela palavra de Jesus. Jesus disse para ele, Pedro, leve o barco para onde as águas são mais fundas. E então ele esperou Jesus dizer para ele, Pedro, lance as redes do outro lado. Às vezes nós não queremos esperar pelo Senhor, mas a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, né? Tem um ditado que eu e você conhecemos que diz que quem é apressado demais acaba comendo cru, né? Nós precisamos ser mais pacientes, esperarmos pela direção do Senhor. Talvez seja exatamente essa uma das razões porque você tem sentido esse fracasso na sua vida. Porque ao invés de você cooperar com o Senhor e esperar por Ele, você tem agido precipitadamente, você tem, né, buscado fazer as coisas na sua força. E muitas vezes, né, é verdade que em alguns momentos o Senhor vai nos impulsionar para que a gente haja rapidamente, mas em outros Ele vai esperar que nós sejamos pacientes e venhamos esperar pela sua direção, pelo seu conselho. Quarto conselho que a Bíblia nos dá aqui para nós lidarmos com o nosso fracasso, né? Você pode se lembrar que aquilo que não deu certo, agora pode dar certo. Aquilo que não aconteceu, agora pode acontecer, agora pode funcionar. Exemplo, o texto diz que Pedro já havia tentado pescar a madrugada toda e não havia dado certo. Mas agora, por causa da palavra de Jesus, a pescaria deu certo. Então, talvez você esteja aí me ouvindo no dia de hoje, você pensa, mas eu já tentei tudo para fazer o meu casamento funcionar e não tem dado certo. Mas eu digo para você, ele pode dar certo. Se você decidir confiar no Senhor, esperar pelo Senhor, se você decidir se lembrar que Deus está com você e decidir cooperar com o plano de Deus, pode dar certo, querido. O seu relacionamento com o seu filho pode dar certo. O seu relacionamento no seu trabalho pode dar certo, né? Você pode conseguir vencer as dificuldades no seu estudo. Você pode. É possível. Pode dar certo. Aquilo que não deu certo, pode dar certo. E por último, para nós encerrarmos, tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Mas agora se esforce. Tente na companhia do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava tentando, mas não estava tentando sozinho. Havia alguém que estava com ele. E essa pessoa que estava com Pedro também está comigo, também está com você. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos nos livrar do nosso fracasso? Primeiro, lembre-se, Deus está com você. Coopere com o plano de Deus. Espere Deus agir. Lembre-se que aquilo que deu errado pode dar certo. E tente mais uma vez na companhia do Senhor Jesus. Tá bom? Espero você aos domingos, às 20h30 no Culto Cristo Vivo, ou pelos nossos meios de comunicação, a Rede Super, nosso portal lagoinha.com, ou a Rádio Super 90.1, ou até mesmo presencialmente na Rua Manuel Macedo, número 360. E deixe com você o telefone da Paz, 3429-9550. Se você precisar de uma oração, ligue para nós. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.